Boa noite a todos, passo já convosco, amém? Amém. Vamos então, nesse momento em que nós estamos passando por essa privação, né, onde nós não podemos estar abrindo as igrejas, né, por conta da situação de pandemia, por conta das doenças, das coisas ruins que vem acontecendo, né, não só no Brasil, mas no mundo. E nós podemos ver e comparar com a palavra de Deus e lembrar também das profecias do passado, como Deus usou pessoas que já não estão mais entre nós. Por exemplo, a pastora Fidelcina, que falava que ia ter um dia que as igrejas não iriam poder ser abertas, que as igrejas iriam fechar. A irmã Antônia também estava contando que a tia dela falava, né, a mãe do irmão Zé, que ia chegar um dia que as igrejas não poderiam ser abertas. E nós estamos vivendo esse tempo. A gente pensava, nossa, quando vai ser? Quando a gente ouvia, quando era um pouquinho menor, quando éramos pequenos, crianças, né? A gente não conseguia entender, ou até mais jovens, e até mesmo mais adultos, mas a gente não conseguia pensar como esse dia viria. Como que ele chegaria e qual era a maneira que ia acontecer essa situação. E como nós estamos vendo, foi através de uma pandemia de nível mundial, onde muitas pessoas já perderam suas vidas. Pelo que eu vi, a última vez que eu ouvi na TV, a China perdeu 3.200 pessoas. Na Itália já morreram mais de 4.000 pessoas, eu não sei o número exato. No Brasil morreram 25 pessoas, nós tínhamos 18 pessoas mortas até ontem à noite. Quando saiu a notícia hoje já eram 25, então quer dizer que 7 pessoas do dia para a noite já haviam falecido por causa do coronavírus. 1.546 infectados no nosso país. Então nós vemos que a situação é arriscada, não é brincadeira. E por isso manter a distância, ficarmos em casa, vai ser a solução para não esparramar esse vírus. Nós, a Igreja de Deus, vamos prestar ao Senhor o nosso culto racional, conforme diz Paulo na palavra do Senhor, que nós temos que prestar ao Senhor o nosso culto racional, o nosso culto diário a Deus. A nossa família no altar do Senhor, todos orarmos juntos dentro das nossas casas, né? Não podemos ir contra o que está acontecendo, porque está tudo na palavra de Deus. É uma situação que a igreja já devia esperar. A palavra de Deus fala para a gente não ficar pasmo, não se espantar, porque o Senhor está conosco. E se a gente lembrar que toda vez que Deus, por fúria contra a humanidade, enviou uma praga, o povo de Deus foi livre. Aqueles que são obedientes ao Senhor, aqueles que fazem a vontade de Deus, vão ser livres. Deus vai livrar. Existem pessoas que vão morrer no meio dessa pandemia, que são cristãos, meu querido. Se a gente estiver com a nossa vida no altar do Senhor, a gente pode até morrer, porque às vezes tem muito cristão que não vai aguentar o princípio das dores. Deus sabe que a estrutura da pessoa não vai aguentar e Deus vai levar para si. Mas não precisa ser uma pandemia. A pessoa pode simplesmente ter uma parada cardiorrespiratória, morrer dormindo, né? Ter um infarto, sei lá, qualquer outra situação que não seja dessa praga. Você pode ter certeza que o Senhor vai livrar, e nós vamos ler uma passagem que confirma ainda mais isso daí. Não é orgulho, não é uma questão da gente estar empinando o nariz e falando, porque não sei o que tem, não sei o que lá. Não é isso, não. É uma questão de ser fiel a Deus. É uma questão agora da gente ver quem está e quem não está. A qualquer momento, se a gente vacilar, a gente pode entrar na fila dos infiéis. Qualquer um de nós. Se a gente deixar de fazer a vontade de Deus, se a nossa mente começar a devagar por causa dessas coisas, começar a devagar por causa disso, nós podemos entrar na fila também. Porque agora tudo está contando. É como se tivesse ligado um cronômetro e falar, valendo. Vamos ver o que é e o que não é agora. Agora está valendo. O suar das trombetas está aí, a palavra de Deus fala que nós iríamos grandes sinais no céu, que a terra teria terremotos, mortandades, pestes, pragas terríveis, e que a gente saberia que isso seria o princípio das dores, princípio do fim. Isso daí é só o começo. O mundo nunca viu algo dessa proporção. Pode ter acontecido outras coisas, teve o ebola, teve dengue, tiveram várias situações que colocam o mundo em alarde, né?
Mas era em uma determinada parte do mundo. O Brasil é dengue mais que pegava, né? O ebola foi na África. Então nós vimos que em diversas partes acontecia uma coisa aqui, assim, outra ali. Mas algo de âmbito mundial, em que morreram várias pessoas do mundo e que vai proliferando de uma maneira muito rápida. É fora de controle humano isso daí, não tem controle. Não tem como controlar. Isso é algo que, infelizmente, é simplesmente o cumprimento da palavra de Deus. E se a gente for analisar, é um momento de fúria de Deus contra aqueles que zombam da palavra dele. Só da gente prestar atenção no que aconteceu nesse carnaval, como zombaram de Jesus. O que fizeram? E o tal do corona já estava por aí, mas foi a deixa para esparramar esse negócio para cá. Então as pessoas estão brincando muito com Deus, tem pessoas no altar de Deus brincando com ele e achando que isso não ia ter juízo nenhum. Tem. É Deus provando que ele é Deus, é Deus provando que ele não é para se brincar, ele é bom, ele é amor, mas ele é justo também. E ele sabe ser firme com a humanidade, ele sabe também fazer o que tem que fazer para parar o homem. Deus pode parar o homem, só ele para o homem, mas ninguém. Então nós vamos ler a palavra do Senhor no livro de Êxodo, capítulo 12, que é a instituição da primeira Páscoa. Amém? E falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: Este mesmo mês vos será a princípio dos meses, e este vos será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada casa. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só com o seu vizinho perto da sua casa, conforme o número das almas, conforme o comer de cada um. Fareis a conta para o cordeiro. Um cordeiro ou um cabrito será sem mácula, macho, de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras, e o guardareis até o 14º dia desse mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. Então tinha um horário certo. E tomarão do sangue e poloão em ambas as ombreiras, na verga da porta, nas casas em que o comerem. E naquela noite comerão a carne assada no fogo com pães asmos, com ervas amargosas a comerão. Não comereis dele nada cru, nem cozido em água, senão assado ao fogo, a cabeça com os pés e com fressura. E nada dele deixareis até pela manhã, mas o que ficar até pela manhã queimareis no fogo. Assim, pois, o comereis, os vossos lombos cingidos, com os vossos sapatos nos pés, e o cajado na mão, e o comereis apressadamente. Essa é a Páscoa do Senhor. Lombos cingidos, sapatos nos pés, e o cajado na mão. Comer apressadamente, nada demorado. Está preparado, com o sapato nos pés, como quem precisar fazer alguma missão, você tem que estar pronto. Os lombos cingidos, preparado, com cobertura de Deus, para fazer tudo o que for necessário. Eu passarei na terra do Egito esta noite e ferirei todo o primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais, e sobre todos os deuses do Egito farei juízos. Eu sou o Senhor. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. Olha a promessa de Deus acerca dos obedientes. Não haverá mortandade entre vós. Meu querido, não vai ser isso que vai tombar um filho de Deus, não. Pode ser qualquer outra coisa, mas essa praga não. E este dia vos será por memória, e celebrá-lo-eis por festa ao Senhor. Então é para gravar na memória esses dias. Comer em casa, se guardar, não sair. Presta atenção na semelhança.
7 dias comereis pães asmos. Perdão. Este dia vos será por memória. Celebrareis a festa do Senhor nas vossas gerações, o celebrareis por estatuto perpétuo. 7 dias comereis pães asmos. Ao primeiro dia tirareis o fermento das vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado desde o primeiro até o 7º dia, aquela alma será cortada de Israel. O que é o fermento? O pão levedado é o pecado. Então, será cortado do povo de Deus aquele que estiver em pecado. Deus está fazendo a limpa. Então, coloca a casa em ordem. Coloca a casa em ordem. Vamos colocar a nossa casa em ordem. É hora de fazermos o nosso culto doméstico. Mostrar para Deus quem realmente é e quem não é. Embora Ele conheça, mas Ele vai ter que ter a prova disso, porque Deus não faz nada sem prova. Nada Ele faz sem provar. Por mais que Ele saiba todas as coisas, Ele prova tudo. Tudo Ele prova. A palavra dele não volta atrás, não fica no vento, não fica por isso mesmo. Deus, Ele prova tudo. Tudo que Ele diz, Ele prova. E ao primeiro dia haverá santa convocação. Também ao 7º dia, santa convocação tereis. Nenhuma obra se fará neles, senão que cada alma houver de comer. Isso somente aprontareis para vós. Então, somente que for comer naquele dia. A correria do povo no supermercado querendo comprar toda a comida que está em estoque. E olha a correria dos donos, proprietários, dos gerentes que estão falando, estão reduzindo o número de comida por pessoa para ter para todo mundo. É a porção, a gente vai ter que confiar para cada dia o Senhor vai preparar. Não que você não possa fazer um estoque para você na tua casa. Pode, nada exagerado, porque não vai ter uma hora que pode até se ter o dinheiro, mas não vai ter a comida. Ou pode ter uma hora que tenha comida e não se tem o dinheiro, a gente não sabe o que vai ser depois disso. Então aí é uma coisa que só Deus vai poder preparar para nós. É a confiança. Agora é fé sobre fé, mais nada. É a fé em Deus. Guardai, pois, a festa dos pães asmos, porque naquele mesmo dia tirarei os vossos exércitos da terra do Egito, pelo que guardareis estes dias nas vossas gerações por estatuto perpétuo. No primeiro mês, aos 14 dias do mês, à tarde, comereis pães asmos, até 21 do mês à tarde. Por 7 dias não se ache nenhum fermento em vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado, aquela alma será cortada da congregação de Israel. Assim o estrangeiro como o natural da terra. Nenhuma coisa levedada comereis. Muitas vezes falando a mesma coisa, é para chamar a atenção. Em todas as vossas habitações comereis pães asmos. Chamou, pois, Moisés a todos os anciãos de Israel e disse-lhes: Escolhei e tomai vós cordeiros para as vossas famílias e sacrificai a Páscoa. Outra coincidência, outra coisa particular, peculiar, estamos perto da Páscoa. Então tomai um molho de sopa e molhai-o no sangue que estiver a bacia, e lançai na verga da porta, em ambas ombreiras do sangue, o que estiver na bacia. Porém, nenhum de vós saia da porta da sua casa até amanhã. Um dia para Deus é como 1000 anos, 1000 anos é como se fosse 1000 dias. Não dá para ser tudo igualzinho foi lá, mas a semelhança da situação é incrível. Então, nós estamos aí basicamente próximos de um toque de recolher, em que ninguém vai poder sair da tua casa. E a palavra diz que quem ficasse em casa não era para ficar dormindo não, nem assistindo Netflix, né? Porque hoje a gente tem Netflix, tá até de graça agora. Mas é para atentar a palavra de Deus. Come preparado. Tem que orar na tua casa, tem que pegar os seus e fazer o seu culto. Chegou a hora de todo cristão se mexer, porque é muito fácil. Chegar, às vezes, ir até a igreja, nem cultua a Deus, só fica lá o corpo presente. A alma está ausente, a mente está longe, e agora vai ter que pensar, a mente vai ter que estar presente. Porque é você que vai ter que fazer esse culto. É você e Deus. Você vai ter que adorar o Senhor do mesmo jeito que você cantar na igreja com as mãos levantadas dentro da tua casa. Vai ter que orar do mesmo jeito que a gente pega e fazer o nosso momento de oração e faz o nosso momento de oração na igreja, fazer na tua casa. Chegou a hora, meu irmão, de se mostrar
Mostrar quem somos nós. Que tipo de filhos somos nós para Deus. Porque o Senhor passará para ferir os egípcios. Porém, quando vir o sangue na verga da porta e em ambas as ombreiras, o Senhor passará aquela porta e não deixará o destruidor entrar em vossas casas para vos ferir. A marca do sangue de Jesus em nós. Mostrar que somos cristãos de verdade. Fazer valer a nossa fé. Isso vai nos ferir, vai nos livrar da mortandade. Isso